Frei Diego, Padre Luiz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos seminaristas. Me permitam começar com uma historinha. Essa historinha é antiga, pode ser que alguns de vocês já tenham escutado. Conta a história que era um dia 13 de junho. Vocês sabem o que é dia 13? Quem que nós celebramos dia 13 de junho? Santo Antônio, não é? Pois é, era um dia 13 de junho. E diz que o céu estava em festa. O céu estava todo enfeitado de bandeirinha, Nossa Senhora tinha feito as comidas típicas das festas juninas. Estava uma festança só no céu. Tudo para celebrar Santo Antônio. E aí, num determinado momento, chega um anjo, sempre tem um anjo daqueles meio atrevidos, né? Chegou um anjo e foi para perto de Deus e disse assim: Senhor, aconteceu um problema. Aí Deus disse: nos dias de festa sempre dá problema, né, Frei Diego? Pois é. Aí Deus coçou a cabeça, né? O que aconteceu? Aí o anjo disse assim: Santo Antônio sumiu. Imagina, o santo das coisas perdidas sumiu. E aí Deus disse: mas como assim sumiu? Hoje é festa dele, como é que ele sumiu? E aí o anjo: ninguém sabe onde Santo Antônio se meteu. E lasca de procurar Santo Antônio para cá, Santo Antônio para lá, Santo Antônio para cá, até que Deus vai e diz: já sei onde está Santo Antônio. Deus tudo sabe, né? E Deus foi ao encontro de Santo Antônio. Chegou lá no cantinho onde Santo Antônio estava escondido, encontrou Santo Antônio enfurnado. Aí Deus: Antônio, o que está acontecendo? Hoje é seu dia. Olha a festa que está aqui no céu. Olha a festa que está lá na terra. O mundo inteiro te celebra. O que aconteceu? Me conta o que foi que aconteceu. O que te deixou triste? Aí Santo Antônio disse para Deus assim: ai, Senhor, o que me deixa triste, o Senhor não pode fazer nada. Aí Deus disse: ô Antônio, eu sou Deus, eu posso fazer tudo. Aí Santo Antônio disse: mas isso o Senhor não pode fazer. Aí Deus disse para Santo Antônio: e o que aconteceu então que te deixa tão triste? Aí Santo Antônio foi e respondeu: sabe que passou? Eu sou muito triste porque eu não nasci em Guaratinguetá. Aí Deus disse: Antônio, mas de Guaratinguetá você já é padroeiro. Aí Santo Antônio respondeu: mas eu queria ter nascido em Guaratinguetá. Aí Deus disse: tá bom, Antônio, isso eu não posso resolver, porque você não pode nascer de novo. Mas eu vou pôr um outro Antônio para nascer lá e vai nascer santo. E aí nasceu o Frei Galvão. Então é com muita alegria que nós celebramos a festa do santo nascido aqui na nossa cidade, o santo da nossa terra. Eu confesso a vocês que a homilia de hoje me pôs em crise. Quando eu preparei a homilia, eu fiquei pensando na minha vida. E eu gostaria muito, muito, muito mesmo, que no final dessa homilia, no final da reflexão de hoje, cada um de nós saísse daqui questionado, cada um de nós saísse daqui, de certa forma, motivado a pelo menos buscar o sacramento da confissão. Porque o tema de hoje é o tema da vigilância. Repito, vigilância. Qual é o tema de hoje mesmo? Vigilância. Não é para falar da situação social, da falta de vigilância. Poderíamos, já daria pano para muita manga. Poderíamos falar
da questão social, da falta de policiamento nas nossas ruas, do crescimento da criminalidade. Nós temos medo de sair na rua de noite. Tudo quanto é beco de esquina se torna ponto de droga. Esses dias, em um lugar por aí, até partilhei no seminário, um garotinho, eu vi, um garotinho de uns 8 anos, eu parei o carro, o garotinho veio me abordar e me perguntou: o que você quer? Eu respondi: nada. E depois fiquei prestando atenção, ele saiu e foi passar droga. Ele pensou que eu estava querendo comprar droga, com certeza. Mas não é dessa vigilância que nós vamos falar hoje. A vigilância que o tema de hoje nos remete é a vigilância de que fala o Evangelho de hoje. O Evangelho fala do dono da casa que, quando voltar, deve encontrar o seu empregado atento, o seu empregado vigilante. E o Evangelho repete: se o dono da casa chegar à meia-noite ou às 3 da madrugada, feliz aquele empregado que, quando o dono da casa chegar, o encontrar acordado. Nós não sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, quando o Senhor virá. Felizes seremos se, quando o Senhor chegar, Ele nos encontrar vigilantes, acordados, atentos. Mas que vigilância é essa? A vigilância de que fala o tema de hoje, baseado nas fontes de São Francisco, que Frei Galvão viveu. A vigilância que São Francisco nos chama, então, e que, repito, foi a que Frei Galvão buscou viver e a que todos nós devemos procurar viver, não é aquela vigilância obcecada de quem fica como quem com medo de tudo, ninguém me toca, eu estou atento a tudo, como se fosse um neurótico. A vigilância de quem não se permite nem fechar os olhos, de quem não relaxa, de quem não descansa. Não é essa vigilância, não. Isso não é vigilância, isso é neurose. A vigilância a que nós somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, é a busca atenta. Vigiar é buscar atentamente, viver na nossa vida os valores do Evangelho. Se te perguntarem então hoje, o que o padre disse na missa, você vai dizer assim: o padre hoje na missa disse que eu preciso vigiar. Eu preciso. E vigiar é viver os valores do Evangelho. Posso terminar a homilia? Se você e eu, na nossa vida, procurarmos em tudo, vivermos os valores do Evangelho, nós vamos viver vigilantes. Aí, meus irmãos, para viver os valores do Evangelho, nós precisamos saber, então, olhar para as coisas e discernir. Ou seja, olhar para as coisas e entender, olhar para as coisas e sermos capazes de julgar o que é de acordo com os valores do Evangelho e o que não. Nós temos que ser capazes de olhar para a situação e dizer: isso é de acordo com os valores do Evangelho. Isso não. Pode ser de acordo com os valores do Evangelho alguém que proclama a morte, a injustiça, a falta de perdão? Pode ser de acordo com os valores do Evangelho o ressentimento, o rancor, a corrupção? Pode ser de acordo com os valores do Evangelho a discórdia, o adultério?
Pode ser de acordo com os valores do Evangelho, uma vida sem sentido, uma vida que o interessante é acumular, é ter, é possuir, é ganhar, é reservar. Pode ser de acordo com o Evangelho isso? Não. Mas como todos nós somos tentados a todo momento a vivermos assim, como nós somos tentados a todo momento a viver como que desacordados, inconscientes, viver, sobreviver. Nós somos tentados a cada momento a não pensar, porque pensar cansa, refletir cansa, discernir cansa, optar cansa, remar contra a maré cansa. Nós somos tentados a todo dia a vivermos inconscientes, a vivermos como Maria vai com a outra, a repetir as coisas sem pensar, sem discernir, sem buscar os valores do Evangelho, sem vigiar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos vigiar. Agora, quem vigia sabe também os seus limites, porque a vigilância não pode nos levar ao excesso. A vigilância tem que nos levar a termos prudência. Sabe aquele tipo assim, não toque em mim, porque eu tenho que vigiar, porque se alguém tocar em mim, eu vou cometer pecado. Tem gente que é tão puritano, que cria para si uma redoma de vidro e ninguém me toca, porque eu tenho que estar vigilante. Aí cria uma vida à parte, até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Nas nossas casas, não é? Vocês devem ter aquele parente que se isola, que não participa de nada, que não vai em nada. Por que você não vai em nada? Porque não quero me envolver com problema. Toda vez que a gente está junto, sempre dá um rolinho. Na casa de vocês tem isso também? Tem? Ah, pensei que era só na minha. Pois é. Que mundo é esse que me faz criar para mim uma redoma onde ninguém pode me tocar? Que mundo é esse que me faz, em nome da vigilância, me afastar do outro? Meus irmãos e minhas irmãs, sabe qual é a medida da vigilância? A medida da vigilância é o amor. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Quem vigia, vigia para não perder a oportunidade de amar. Meus irmãos e minhas irmãs, a vigilância requer de nós despojamento. Quando eu vigio, eu saio de mim mesmo. Quando eu vigio, eu reconheço primeiro a minha insignificância, a minha impotência, porque a vigilância não é sobre o outro. Preste atenção, a vigilância não é sobre o outro. Marido, você não tem que vigiar sua mulher. Mulher, você não tem que vigiar seu marido. Filhos e pais não têm que vigiarem-se uns aos outros. Eu, reitor, não tenho que vigiar o seminarista não tem que me vigiar. Nós temos que vigiar sobre nós mesmos, a vigilância é sobre mim mesmo. Eu tenho que olhar para mim mesmo e procurar na minha vida se eu estou vivendo os valores do Evangelho. Se eu estou amando. Então a vigilância me leva a reconhecer a minha insignificância, como eu sou pequeno. E porque eu sou pequeno, eu tenho que ter cuidado. Eu não posso me expor a tudo. Se eu sei que eu tenho vício do alcoolismo, se eu sou vigilante, eu não entro dentro do bar. Se eu sei que eu tenho vício da mentira, se eu sou vigilante, eu percebo para onde vai aquela conversa. O que eu faço? Não abro a boca. Se eu sei que eu tenho vício da fofoca, vi as duas Marias, ou os dois Josés, né? Porque também tem homem fofoqueiro. Vi ali
aquele tititi ali, minha língua até coça de vontade de ir lá para destilar um veneninho. Mas se eu sou vigilante, o que eu faço? Não vou. Se eu sei que eu tenho vício da gula, se eu sou vigilante, eu procuro não comer demais. Olha como isso é prático. Se eu sei que eu tenho vício de gastar demais, se eu sou vigilante, o que eu faço? Até quebro o cartão de crédito. Poderia falar tantas coisas. Tantas coisas. Meus irmãos, a vigilância então me faz reconhecer a minha pequenez e tomar cuidado comigo mesmo. Vigilância para tratar bem os outros. Olha só. Vigilância para tratar bem a todos. Vigilância na comida. Vigilância na delicadeza. Tem gente que é uma delicadeza com os de fora, mas com os de dentro é um burro chucro. Ser delicado, ser atento. Vigilância com as próprias necessidades. Vigilância com exemplo de vida. Sua vida é um exemplo? Você vigia para que você seja exemplo para os outros? Ou você cobra que os outros sejam exemplo para você? Vigilância com a humildade. Vigilância, porque quando nós estamos demais seguros de nós mesmos, nós nos perdemos. Quem se acha muito autossuficiente, esse, quando cai, se esborracha. Vigilância para não perdermos a liberdade e nos tornarmos escravos de nós mesmos, das coisas e dos outros. Por que Frei Galvão é santo? Não é porque nasceu em Guaratinguetá. Frei Galvão é santo porque vigiou e na sua vigilância buscou fazer a vontade de Deus. Na sua vigilância foi pobre, foi casto, foi obediente. Na sua vigilância foi todo de Deus. Que cada um de nós termine hoje essa reflexão pensando: como eu faço então para vigiar? Eu procuro rezar. Vigilância é fruto de oração. Quem não reza não vigia. Se você não tem tempo de oração, você não consegue vigiar, não. Sua vida é como se fosse um motor, assim, ó. Quem não reza não consegue olhar para si. Para vigiar, precisa rezar. A vigilância é fruto do silêncio. Você precisa calar. Fica quieto. Escutar seu coração. Sabe calar, não vigia. Porque quando a gente faz muito barulho, a gente assusta, a gente foge. O vigia fica quieto para pegar o inimigo. O inimigo está dentro de nós. Tem que saber calar. O vigilante é puro de coração. O vigilante sai de si para fazer o bem. O vigilante é simples, porque quem é complicado demais não sabe viver a vida. Saia daqui hoje pensando, pedindo: Senhor, me dá a graça de vigiar mais. E se você descobre que não está vigiando, que você está dormindo em alguma dimensão da sua vida, se você descobre que alguma dimensão da sua vida está como que vivendo, sobrevivendo, se você descobre que em alguma dimensão da sua vida você precisa tornar-se mais vigilante, não tenha medo.
peça perdão e recomeça. Amém.